E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana Gibara do Tchutim Podcast. Estou hoje aqui com você porque sexta-feira é dia de novos episódios. E nós vamos falar de um assunto muito importante que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo mais. Vai ter muita coisa esclarecida dentro do seu coração. Mas antes de tudo, eu te peço para que se inscreva no canal se você não é inscrito. E compartilha com todo mundo, tá bom? Se você já tá aqui, você já sabe do que vamos falar, porque tá aqui no título, vamos falar sobre Halloween. Mas antes de chamar a nossa convidada super especial, eu quero também te convidar a assistir os outros episódios que nós temos feito aqui. Toda terça-feira nós estamos lendo um livro, Os Caçadores de Deus, e tem sido muito edificante, tá bom? Mas, sem mais delongas, bora lá começar. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. Como eu falei, nós vamos falar sobre um assunto muito importante e com uma convidada super especial, que é a minha amiga, que já esteve aqui, inclusive, a irmã Marta. Marta, muito obrigada por você ter aceitado novamente o convite de estar aqui hoje. Obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Naquela vez a gente já teve muito testemunho bom e eu tenho certeza que esse novo episódio vai ser bênção. Amém. É um prazer para mim estar aqui novamente, Ivana. Eu agradeço imensamente o convite. É um assunto extremamente importante, muito presente, né, nas nossas vidas, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, onde a gente vive. É muito forte na cultura americana e eu creio que o Senhor vai trazer luz ao nosso entendimento nessa manhã. E o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Nós estamos no finalzinho de outubro e não é novidade para ninguém que tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil também, muita gente do Brasil já tem visto que tem se popularizado essa prática, essa celebração do Halloween, o Dia das Bruxas, que também é conhecido assim. E nós precisamos desmascarar esse dia. Nós precisamos realmente conversar sobre isso. A igreja precisa conversar e alertar sobre esse dia que parece tão inofensivo, mas que a gente sabe que não é verdade? E eu queria, nesse nosso bate-papo, separar por blocos de perguntas, certo? Eu queria começar falando sobre a importância da gente conversar sobre esse assunto. Nós, como igreja, nós cristãs, que também temos liderança, né? Hoje eu também estou na liderança do departamento infantil. Acabei não te falando isso, eu queria te falar antes, mas acabei. Vamos aqui falando também. No departamento infantil, eu queria muito que a gente conversasse sobre isso. Por que que hoje nós estamos parando um episódio completo para falar sobre isso? Fala pro pessoal o que é que você acha sobre a importância de estarmos aqui nesse dia falando sobre esse assunto. Bom, como eu já disse no começo, é um assunto muito forte na cultura onde os nossos filhos estão inseridos, né? Onde o Senhor nos colocou. A gente está morando hoje nos Estados Unidos e temos, para a honra do Senhor, o privilégio de estarmos trabalhando com crianças, liderando crianças. E as crianças, elas são as mais atingidas, né? Elas são o foco mesmo das setas do inferno. E existe muita mentira, né, nesse tema do Halloween, porque, como você disse, ele parece muito inofensivo. E ele vem envolto numa questão que chama muita atenção das crianças, que é doce, bala, que criança não gosta, né? Normalmente a gente já coloca isso na vida das nossas crianças desde muito cedo. A questão da atração pelo doce. E o Halloween, ele vem com essa proposta, né? De ser um tempo de diversão, um dia bacana, onde as crianças se fantasiam e saem para quê? Para pedir doce, né? Para ir até as casas e buscar doce. Só que por trás disso existe toda uma maquinação mesmo das trevas. Existe um trabalhar das trevas e as nossas crianças são afetadas. E é necessário que o Senhor Jesus, numa determinada oportunidade, ele nos diz que nós somos luz, né? Nós somos luz da terra. Então, nós como luz, nós devemos trazer luz às trevas, né? E o nosso inimigo, ele trabalha onde a gente dá espaço para ele. E esse tema é muito importante que a gente esteja falando, a gente esteja esclarecendo o que está por trás de tudo isso, para que as pessoas
parem um pouco e tenham a oportunidade de saber e tomar uma decisão a respeito, de não mandar o seu filho, de não dar credibilidade a esse tema, porque ele, na verdade, de inofensivo ele não tem nada. Ele traz muitos danos no reino espiritual. Muitas vezes as crianças começam a ter um comportamento agressivo e os pais não sabem o que está acontecendo, e quando vai buscar a raiz, né, tá lá naquele tema que parecia ser realmente inofensivo. Exatamente. E sobre raiz, como você começou aí falando, vamos começar do começo, vamos falar sobre a origem. Como que começou o Halloween? Como que surgiu? Onde surgiu? Vamos lá entrar nesse assunto, porque eu acho que a gente erra, muita gente erra, porque entra, vai vivendo as coisas, vai celebrando as festas, achando que é uma coisa comum, que é uma coisa que todo mundo faz, que é uma parte da cultura, mas não sabe onde surgiu, como surgiu e o porquê surgiu. Então eu acho que se a gente entrar aí na raiz, a gente vai começar a desvendar muita coisa. Então me conta, o que você sabe aí sobre a questão da origem do Halloween? Bom, ao que se sabe, é uma festa que começou a ser celebrada há muitos e muitos anos atrás. Cerca de aproximadamente 3.000 anos atrás, né, iniciou-se essa celebração como um festival mesmo, nos tempos antigos, pelos celtas, né, e ela, na verdade, não tinha o nome de Halloween. Nessa época se chamava Samhain, acho que esse é o nome. Não sei se é assim que pronuncia, mas esse é o nome. E celebrava-se o final, né, do verão e o início da colheita. Eles acreditavam que nesse período os mortos se levantavam, né, e possuíam, os espíritos saíam e possuíam os vivos. E aí então pessoas começaram a se fantasiar, né, se vestir de maneira assustadora, para que aqueles mortos não os atormentassem. Então já tem uma origem lá há muitos e muitos anos atrás, e celebrando exatamente algo sombrio, né, algo ligado a espíritos de pessoas que já haviam falecido. Esse Samhain que fala, a história conta que eles achavam que o ano era dividido em duas partes. O ano solar, né, que era comemorado, celebrado o verão, com toda a questão do plantio e todas as coisas. E a segunda parte, que era o inverno, que era justamente terminando dia 31 de outubro, começando 1º de novembro. Então, eles diziam, esses povos, que na virada do 31 para o 1º de novembro era a virada do ano para eles, né? Então muita coisa acontecia nessa noite do dia 31 de outubro. Eles achavam sim que os fantasmas, que a gente como crente sabe que não existe mortos nem fantasmas, né? São demônios mesmo que eles estão falando, né? Eles viam para acabar com a plantação, eles vinham causar ruaça, vinham destruir as coisas, e exatamente. Eles faziam o quê? Se fantasiavam, exatamente como você falou, se fantasiavam para tentar despistar, enganar esses espíritos, esses fantasmas, como eles diziam, e faziam fogueiras, né, e coisas bem macabras. Então a gente já tem assim uma raiz muito pagã, de coisas que a gente sabe que nunca veio da raiz cristã, não veio do povo de Deus, dos ensinamentos de Deus, né? E como foi que essa questão veio parar aqui nos Estados Unidos, né? Que tem uma base muito forte. Você pode falar um pouco sobre essa parte? Bom, ao que se tem conhecimento, parece que foi um papa, né, Gregório III, que trouxe essa festa para dentro da Igreja Católica e mudou o nome de Samhain para Halloween, porque Halloween, nos tempos antigos, era como se chamava santo, né? Era uma forma de tratar santo. E ele trouxe isso para dentro da Igreja Católica na Europa, e isso foi se popularizando na Europa, foi ganhando força, até que chegou na cultura americana. E na cultura americana isso se enraizou de uma maneira que foi passando, né, de pai para filho, e como uma tradição mesmo, as famílias saírem para celebrar o dia 31 de outubro, né, o Halloween.
E a gente sabe que a partir de então isso está ganhando muita força ao mundo afora, né? Não está mais dentro somente da cultura americana. Como você mencionou lá no começo, o Brasil hoje já celebra bastante, né, o Halloween, e as pessoas continuam com essa visão de que é uma coisa inocente, vão se divertir e vão receber algo, né, no caso das crianças, seus doces, e que tá tudo bem. Isso é um perigo. A gente, quando vê essa questão da igreja, como você falou, do Papa, eles queriam diminuir a força desse Samhain, porque era uma festa pagã, era uma coisa muito macabra, como eu cheguei a mencionar, e eles criam datas ali, que existe até hoje, né, para tentar diminuir a força desse dia. E aí eles criam o 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, que ainda é Todos os Santos, que eu até anotei, que é All Hallows, né, que eles criam, que seria Todos os Santos, né, a comemoração dos santos que morreram, a celebração desse dia. Dia 2 é o dia dos mortos, que é o dia de finados no Brasil, e o dia 31 precede tudo isso, por isso que é chamado, como você falou, All Hallows Eve, que é a véspera do dia dos santos, e aí criou-se o Halloween. Então você vê que são 3 dias consecutivos que se criou para celebrar a morte, né? O dia 31, que a gente vê que é tudo isso que acontece do Halloween, o dia 1º, que é do Todos os Santos, e dia 2, que é dos finados. Então, criou-se uma cultura de morte, realmente, de celebrar a morte. E aí você falou sobre o peso que tem aqui nos Estados Unidos. Para quem não conhece, tu mora aqui quanto tempo, mais ou menos, vocês estão aqui? Eu já estou aqui há 6 anos e meio, quase 7 anos. Então você já viu muitos Halloweens aqui na América, né? Muitos. Para quem não conhece, como é o Halloween aqui na América? O que é que a gente vê quando vai começando a época do Halloween? Bom, é uma coisa terrível. As famílias... É até engraçado, porque eles investem pesado nisso, em questão de ornamentação da casa, compram fantasias para os pais, né? Compram para si, compram para as crianças e fazem uma decoração assustadora. Tem casas que a gente passa, por exemplo, você vê do lado de fora um verdadeiro cemitério montado. E eles montam ali na decoração um cemitério e colocam vários monstros, tudo realmente remetendo a esse mundo sombrio, a esse mundo de trevas mesmo. E um dia desses eu tive uma experiência assim que mexeu muito comigo, que eu passei em frente a uma casa e tinha essa decoração macabra mesmo. E assim, eu senti uma opressão muito grande quando eu passei, eu me arrepiei inteira. E eu falei, Senhor, tem de misericórdia, tá repreendido, Satanás. E a gente vê que eles realmente celebram isso. Celebram de maneira que levam para dentro das suas casas. Esses são caixões, a gente vê, né? Eu aqui trabalho dentro das casas das pessoas, então a gente tem a oportunidade de estar na intimidade mesmo deles. E a gente vê assim, por exemplo, eles compram caixões para as crianças decorarem seus quartos, coisas assim, máscaras bem assustadoras, máscaras de dragão, máscara de diabo mesmo, da maneira que a gente conhece, né, que é apresentado nas mídias, por exemplo, chifre e aquela coisa toda, e eles compram isso para as crianças. E tem aquelas pessoas que dão um tom menos sombrio, né, um tom mais leve, mas da mesma maneira, de igual maneira celebram, e é muito forte isso, assim, terrivelmente. Nas escolas, eu sempre tomei como base, desde que eu voltei, né, a morar nos Estados Unidos, meus meninos eram pequenos, eu tenho 2 filhos, e eles eram pequenos, e eu senti de não mandar para a escola, porque no dia 31, porque a gente sabe que criança, como a gente falou, elas são atraídas mesmo por doces e tudo, e às vezes é muito difícil pela fantasia, né? Exatamente, e é muito difícil para eles, e isso tudo tem uma consagração, né? Tudo isso é consagrado mesmo, tá celebrando a morte, tá celebrando esses espíritos que a gente já colocou no começo, como que surgiu tudo isso. E então isso tem um peso espiritual muito grande. Só que muitas vezes os nossos filhos, eles não estão preparados para isso, eles não têm esse discernimento,
né? Então, como que eles vão chegar num ambiente onde está cercado, uma criança de 6, 7 anos vai conseguir dizer, não, eu não vou tocar, não, eu não vou me sentir atraído por isso. Então, eu sempre tomava o posicionamento de não mandá-los para a escola, e eles ficavam em casa no dia 31, exatamente por isso, para que eles pudessem ser preservados dessa coisa que é tão macabro mesmo. Eu tava vendo aqui, eu pesquisei sobre os costumes do Halloween, e o ato de pedir comida ou dinheiro era no dia de Todas as Almas na Inglaterra. Eles faziam isso em troca de oração pelos mortos das famílias, né, dos entes queridos. Então eles iam lá e diziam assim, me dá comida ou dinheiro e eu vou orar pelos mortos da sua família. E isso virou o quê? Aqui nos Estados Unidos. O trick or treat, né? Que em português doçura. Como é? Doce ou travessura. Isso aí. Então, e o trick, ele é truque, ele é feitiço. Uhum. Então imagina uma criança que tem zero entendimento, que tem zero noção, inocente, dizer assim, eu vou te lançar um feitiço, eu vou te lançar um truque se você não me der doces em troca. Então, a raiz desse negócio de bater na porta e dizer doçuras ou travessuras, tá aí. Se você não sabe, é esse o ponto. O outro... a questão da fantasia, como a gente falou no começo, como a Marta falou, eles se fantasiavam no começo para afastar, né, para despistar os espíritos, os demônios. Então, veio daí a fantasia. E você vê que por mais que algumas crianças se vistam de princesas, são poucas. A maioria se veste de coisa ruim, de coisas que trazem terror. São, como ela falou, são demônios, caveiras, são bruxas, duendes, são coisas que não remetem a coisa boa. E a questão de deixar as coisas na porta, os doces, veio porque eles faziam isso de deixar comida na porta para afastar os maus espíritos. Então você vê que toda a raiz do Halloween, dos costumes do Halloween, das coisas que parecem fazer parte da cultura, não começou por qualquer coisa. Tem uma raiz pagã e demoníaca. E isso a gente já entra para um assunto, irmã, que eu estava pesquisando, que juntamente com o Halloween se espalhou outras práticas no mundo. E agora vai acontecer no México o Dia dos Los Muertos. É assim que fala? Dos Los Muertos? Uhum. Acho que é. Los Muertos. Los Muertos. O espanhol não é muito bom, não. Mas eu fiquei, assim, com o coração na mão, lendo e pesquisando. Porque eu já sabia que também tinha um significado, um sentido ruim. Mas, meu Deus do céu, eu vi coisas absurdas e virou uma festa gigantesca. Uma festa, assim, que eu vi que é patrimônio cultural do país, do mundo. Então, imagina só, um dia que eles acreditam que vêm os mortos visitar a Terra e eles criam vários simbolismos. Olha aí esses simbolismos que eu anotei aqui. Eles fazem um altar que podem ter até 7 níveis, com flores, comidas, fotos dos entes que morreram, dos parentes familiares que morreram, de coisas que eles gostavam de comer, coisas que eles gostavam de ver. E aí eles faziam caveiras, caveiras de açúcar, e na testa da caveira eles colocam ou o nome da pessoa que morreu ou o seu nome, e para quem ele ofertar essa caveira de açúcar, ele está dizendo que é a garantia de entrar no reino dos céus. Olha isso. Misericórdia. Eles colocam como os esqueletos, eles fazem vários esqueletos, que a gente vê que até no rosto eles pintam os esqueletos. E esses esqueletos são para simbolizar o lugar onde as almas vão repousar, vão pousar nesse dia. Então, muitos povos, inclusive não é no México inteiro, mas muitos lugares, eles desenterram ainda hoje pessoas da família para passar esse dia fora do túmulo, para que as almas venham para os seus corpos. Cara, é muita coisa louca, de verdade. E aí, ó, eu coloquei também as flores, que eles fazem portais de flores, que é o lugar justamente que as almas vão entrar e sair. Gente, só não vê quem não quer.
tem muita coisa ligada ao satanismo. Tem muita coisa que vai além de uma festa cultural, que a gente não pode deixar passar, que a gente não pode deixar que entre na nossa casa. E esse é o ponto que eu queria, esse último bloco, né, que eu queria conversar com você, dessas influências nos nossos dias. Por que uma festa que começou para um povo, os celtas, se encaminhou na história até chegar ao ponto de ser a maior, a festa que vai mais direcionada às crianças? Porque não era para as crianças, nunca foi para as crianças. Mas como que tudo isso veio para o mundo das crianças, para mexer com a fantasia, o mundo imaginário das crianças? Fala um pouco sobre isso, o que é que você pensa? Bom, quando a gente fala do reino espiritual, existem muitas pessoas que lidam no reino espiritual sem ter noção do que estão fazendo, né? Sem ter noção de onde está mexendo e sem ter noção das consequências do que aquilo vai trazer para as suas vidas, né? Ou para suas famílias. E isso que você disse desse portal, né? Só voltando um pouquinho, esse portal com flores e tudo, a gente sabe que a palavra de Deus é muito clara em nos dizer que, né, os mortos, eles estão guardados nas suas sepulturas e eles não voltam. Então a gente sabe muito bem que quando uma pessoa abre um portal desse, abrindo terreno no reino espiritual, quem está vindo atormentar e disfarçar do seu ente querido são os demônios, né? Exatamente. E isso vai trazer uma consequência muito grave para essas pessoas. Agora, como que o nosso inimigo ele trabalha? Ele trabalha exatamente no engano. Né? Ele trabalha onde não existe clareza, onde não existe luz, onde não existe verdade. Ele trabalha bem debaixo, para trazer para uma maneira boa, fácil de entender, ele trabalha debaixo dos panos. Né? Então, uma coisa que começou de uma maneira sombria, onde as pessoas se fantasiavam para se parecer com aqueles que eles acreditavam ser espíritos que estavam voltando dos seus entes queridos, eles se fantasiavam de maneira mais sombria para se parecerem com eles. Obviamente, né, eles estavam se fantasiando dos próprios demônios. E isso que era para ter ficado, né, somente com adultos e tal, trouxe para as crianças. Por quê? Quem que o nosso inimigo ele quer afetar verdadeiramente? São gerações futuras. Ele quer acabar com o plano de Deus na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos dos netos e das próximas gerações. Então o alvo maior de Satanás não somos nós, né? Muitas vezes o nosso entendimento, e para a honra e glória do Senhor, já foi aberto, nós já temos uma mente aberta para o reino espiritual e nós já conseguimos batalhar, nós já conseguimos entrar em guerra. E ele sabe que com a gente ele não tem esse terreno livre, né? Mas o alvo dele são as crianças que são inocentes, são os adolescentes, são os jovens que ainda não têm esse conhecimento, né, talvez mais aprofundado, ou não tem nenhum conhecimento mesmo do reino espiritual. E por que ele mira muito nas crianças? Porque o propósito maior de Satanás é acabar com a igreja de Jesus, né? Então quando ele mira numa criança, por exemplo, no indivíduo, nós estamos falando de um indivíduo apenas, quando ele mira numa criança e ele investe naquele indivíduo ali, ele está mirando na igreja. Porque ele sabe que se ele acabar com as crianças, nós sabemos que as crianças elas são o futuro, né, da obra do Senhor na face da terra até que Jesus volte. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de fazer a obra dele. Amanhã serão os nossos filhos. Então se ele danifica o coração dos nossos filhos, a mente dos nossos filhos, se ele dá uma imagem deturbada, né, daquilo que eles são e que eles podem fazer, então todo o plano de Deus para os nossos filhos ele está comprometido. Então, no meu entendimento, por isso que é muito atacado as crianças, por isso que ele mira muito nas crianças, e por isso que vem a questão dos doces e tudo, porque como uma forma de engano mesmo, como uma forma de que não tem nada a ver. E isso é tão sério, porque a gente está vendo hoje, aqui nos Estados Unidos, tudo é muito permitido, né? Nessas questões assim, todo mundo é cristão, todo mundo que você conversa é cristão, mas o cristão ele pode tudo. Então ele não tem uma regra de separação, ele não vive uma vida separada como Jesus disse que deveria ser.
E eles acham que não tem nada a ver. Então eu posso sim vestir o meu filho e eu me vestir e pedir doce, e doce ou travessura e pronto, isso não vai acarretar nada. Mas isso é um engano de Satanás. Nós sabemos que isso vai trazer consequências, isso traz consequências para as famílias, e às vezes a gente fica se perguntando, quando a gente vai pesquisar nos Estados Unidos, você vê que é um dos países onde mais acontece divórcio. E a gente pergunta por que disso? Por que é um país que foi firmado em berço cristão, né, onde ainda existe forte a pregação do evangelho, mas por que é um país onde aquilo que para o Senhor fala que abomina, aquilo que para Deus é abominável, está se tornando tão comum, tão real, não deu certo e pronto. Então, quando a gente vai olhar para essas questões do que vem acontecendo, a gente sabe que tem base lá na desestruturação daquilo que deveria ser firme, né? Daquilo que deveria ser base. Então, o inimigo ele vai trabalhando aos poucos, ele vai lá na base, vai tirando, né, as raízes, e aí ele vai ganhando terreno, e ele é paciente. Ele não tem pressa para fazer, ele vai fazendo aos poucos, aos pouquinhos. Então, eu vejo assim, uma coisa muito necessária, uma coisa urgente até, de que as igrejas estejam se posicionando, os verdadeiros, e eu não vou nem dizer cristãos, porque, como eu já disse, todo mundo que você conversa hoje é cristão. Então, mas Jesus não nos chamou para sermos cristãos, né? Ele nos chamou para sermos discípulos, sal da terra e luz do mundo. Então, aqueles que já foram redimidos têm esse papel, né? Aqueles que já foram alcançados por Cristo têm esse papel. Então, nós temos que abrir a nossa boca e falar mesmo e batalhar, porque é realmente uma guerra e, mais uma vez dizendo, nesse país que é extremamente forte. A gente vê isso entrando nas escolas cristãs, a gente vê isso sendo celebrado nas igrejas e tá tudo bem, não tem nada a ver. Então, uma coisa que você falou aí, que é de extrema importância, é isso de se tornar comum. É exatamente uma arma de Satanás, é uma estratégia dele. É fazer com que coisas que não deveriam ser normais, como invocações satânicas, ocultismos, coisas que a gente jamais deixaria nossos filhos assistirem como um filme de terror, que essas coisas se tornem comuns, se tornem normais. Não, porque todo dia 31 de outubro é normal eu enfeitar a minha casa com um monte de caveira, com um monte de gente morta, com um monte de monstro e demônios, porque todo mundo faz e já vem de anos e todos os anos se faz isso. Se a gente for no supermercado, qualquer um praticamente, a gente vai ver o quê? Um monte de coisa para ser vendida, porque, querendo ou não, também é um ganho comercial gigantesco. Então gira muito a economia com isso e tá tudo bem, para eles tá tudo bem vender demônios, fazer coisas desse tipo. E o pior são os cristãos que conhecem, os crentes que conhecem a palavra de Deus, achando que não tem nada a ver, achando que eles não celebram isso, que eles só estão se divertindo, porque o inimigo fez com que se tornasse comum. Mas quando que se tornou comum? Como que é comum? Eu jamais deixei meus filhos assistirem filme de terror, com exorcismo, com coisas assim, porque eu sei que para eles, o desenvolvimento infantil deles não tem como ver uma morte dessa, lidar com essas coisas e não ter um impacto direto na vida deles. E por que um dia do ano eles celebram? Eles vivem um dia como se tivesse tudo ok. Mostrar morte, mostrar coisas satânicas e ocultismo, né? Que, querendo ou não, tá explícito ali e tá tudo bem, porque todo mundo faz. E isso é uma armadilha de Satanás também. É tornar comum. E tornar comum para as nossas crianças. E isso é o mais triste. E eu acho que se você é pai, mãe, como a Marta falou aqui, você tem que ser sábio nisso. Você tem que conversar com seu filho, ensinar o seu filho, mostrar por que ele não vai, mostrar por que não é bom para ele. É uma coisa que eu tento conversar com os meus filhos aqui, porque para eles que cresceram aqui a vida toda, nasceram aqui, o Daniel e a Liz, por exemplo, para eles é muito normal, é muito comum, faz parte do que eles vivem, né? É a segunda maior comemoração dos Estados Unidos, perdendo para o Thanksgiving. Mas, e por quê que eles não podem? Parece tão divertido, todo mundo faz, as crianças do condomínio aqui saem, batem na porta, inclusive a gente apaga a luz da entrada, né?
Eu não sei se aí no seu condomínio você faz isso. Mas a gente deixa a luz da entrada apagada para mostrar que a gente não tá fazendo parte dessa brincadeira. E a gente precisa alertar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, não apenas só proibir, mas ensinar que tem uma luta muito maior entre o bem e o mal, as trevas e a luz. Então ensine para o seu filho, mostre o que é a verdade para o seu filho, mostre que nós celebramos e comemoramos a luz, a vida, que é Jesus Cristo. E aí, o que é que a gente faz? O que é que a gente pode colocar no lugar? O Happy Hallelujah, né? Que a gente sempre comemora. Exatamente. Fala um pouquinho sobre uma forma da gente contornar isso e comemorar, celebrar a vida com o Happy Hallelujah. O que é o Happy Hallelujah? Bom, o Happy Hallelujah é um evento que a gente sempre faz nessa época, exatamente para que as nossas crianças elas possam ter uma diversão e que realmente seja algo bom, seja algo onde a gente se celebra Jesus, onde eles têm palavras de Deus, eles têm ministração da palavra, eles louvam o Senhor, eles se divertem com brincadeiras que são saudáveis e comem e tem sim os seus doces. A gente ora, né, sempre com isso, porque a gente, antes de entregar esses doces, porque a gente sabe que existe ali um peso, né? E então a gente sempre faz, todos os anos, a gente sempre faz na nossa igreja aqui, e as crianças amam. E é algo que a gente sempre tem que estar fazendo, porque é como uma sementinha que você vai plantando, né? Você vai ali, você vai plantando e vai regando dia após dia, porque eles são bombardeados o tempo todo lá fora. E isso que você disse anteriormente, da questão de, não tem nada a ver, parece normal, é exatamente a maior mentira de Satanás. Porque a Bíblia é clara em dizer, não tem meio termo, não existe meio termo. Ou é sim, sim, não, não. Ou é céu ou é inferno. Não tem um lugar paralelo aí, não tem um lugar onde os indecisos podem estar, né? Não tem um lugar onde os que não tem nada a ver vão estar. Ou você está do lado de Deus ou você não está do lado de Deus. Então a Bíblia é muito clara em nos dizer isso, mas o nosso inimigo ele vem trabalhando exatamente nessa questão do não tem nada a ver, não, pode fazer sim, todo mundo tá fazendo, mas, né, como diz as mães da gente, a gente não é todo mundo. Então a gente tem que ter consciência do nosso papel e nos posicionarmos, né, naquilo que o Senhor deseja que nós estejamos posicionados. E então a gente sempre faz esse evento do Hallelujah. Creio que a maioria das igrejas brasileiras, né, a maioria das igrejas do Belém fazem, e é uma bênção. As crianças são muito abençoadas, eles amam, sempre estão perguntando, tia, quando é que vai ser o Hallelujah? E assim, é muito bom que a gente esteja fazendo, para que eles possam ter esse momento de lazer, mas dentro daquilo que a gente quer passar para eles, né, que é Jesus vivo, Jesus que nos libertou, que nos salvou, e é a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, e é a Ele que nós devemos celebrar sempre. Jamais celebração de trevas, jamais celebração daquilo que não glorifica o nome do Senhor. Amém. E uma coisa que eu tenho visto é que a maioria dos filmes, desenhos, livros, os maiores best-sellers são os que têm a ver com ocultismo, que têm a ver com bruxaria, que têm a ver com coisas que são das trevas. Então, nós precisamos realmente ensinar essa geração. E eles não podem pegar um livro... Hoje o maior livro, um dos maiores sucessos de venda, tanto de livro quanto de filme, é de um bruxo. Misericórdia. Como assim? Como que a gente pode deixar uma geração toda ser enganada, achando que é uma aventura, que é uma coisa maravilhosa, quando na verdade está mexendo com satanismo, com ocultismo, com bruxaria? Harry Potter, né, por exemplo. Uhum. Quantas vezes nós vemos as pessoas enlouquecidas por filmes assim? Os desenhos hoje a gente tem que estar atento, porque sempre tem alguma pitada, ou muito ou pouco. Tem coisa que você diz assim, não é possível que está passando. Tem coisas que são assim, na cara da gente, de mostrar cultos satânicos mesmo ali para as crianças, e a gente vê demais isso. Tem coisa que é um pouco mais subliminar, que a gente tem que realmente ter a ajuda do Espírito Santo para ver. Mas a gente precisa estar atento, a gente precisa saber o que é que entra dentro da nossa casa, porque, como você falou, esses portais, eles são legalidades.
que nós abrimos? Qual é a legalidade que você tem deixado na sua casa? Você colocando seu filho vestido de demônio, você colocando como que fala? Um túmulo ali dentro, na porta da sua casa, você colocando teias de aranha, todas essas coisas você está trazendo legalidade para sua vida, para sua casa, para demônios agirem. Então preste atenção em nome de Jesus, abra seus olhos, não permita ser enganado, não deixe essas vendas ficarem nos seus olhos, porque o Senhor, Ele não aprova essas coisas, inclusive está na palavra de Deus. E eu gostaria de ler em Deuteronômio 18, quando Deus está ensinando para o povo dele, quando vai sair ali da terra do Egito e vai para a terra que Deus tinha separado, o povo vem com um monte de costume, com um monte de mazela, um monte de coisa ruim que aprendeu lá no tempo de escravidão. E agora, para entrar na terra prometida, ele ensina uma série de coisas. E preste atenção o que é que ele fala em Deuteronômio 18, versículo 9. A partir do versículo 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos que a Marta falou. O que é costumes abomináveis? Abominável é aquilo que é absurdo, que é terroroso. Não sei nem se diz. Terrível? Aquilo que é terrível, aquilo chega a ser assim a ponto de, o sentido da palavra abominável, a ponto de vomitar. Então não faça coisas que para Deus é abominável. Aí, ó, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifícios. Tudo bem, no Halloween não faz isso, mas nem que seja adivinho. Eu estava estudando, quando eu estava estudando isso, eu vi que tinha nos celtas tinha os bruxos, né, os druidas que falavam, que adivinhavam quando é que ia, o que é que ia acontecer, o que é que vinha na próxima estação, enfim. Prognosticador, agoureiros, feiticeiros. O Halloween fala sobre bruxos, se vestem como bruxos. Então, feiticeiros, encantador, necromante, prática de magia. O que mais também? Halloween fala sobre magia. Ou alguém que consulte os mortos. Como que você vai celebrar a morte? O Deus está dizendo, não pratique coisas abomináveis, como consulta aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Deus separou um povo para si. Ele já sabia que existiam outros povos com costumes horrendos, com coisas abomináveis a ele. Ele queria separar o seu povo daqueles costumes, daquelas práticas horríveis. E ainda assim é para os nossos dias. O Senhor nos separou como povo dele, como chamado pelo nome dele, para não praticar também essas coisas, como a Marta falou, para sermos separados dessas coisas. Se nós estamos se encaminhando para esse processo de santificação, nós precisamos nos abster de coisas tais como essas, como celebrações de coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor. Então nós podemos sim abrir mão dessas coisas e celebrar coisas muito melhores, coisas que glorificam o nome do Senhor. Então, Marta, eu queria que você concluísse, que você terminasse dando um conselho aos pais, dando um conselho como líder também de departamento infantil, o que você entendeu, o que é que você diria sobre o Halloween, dá um resumão aí para que a gente consiga ter esse fechamento mais completo, mais redondinho. Bom, eu queria voltar numa parte que você falou em relação a essa questão dos best-sellers, né? Dos livros mais vendidos e tal. Isso é tão sério, Ivana, que a gente vê dentro das igrejas os nossos jovens se interessando por esse tipo de livro. E fazem coleções, e leem, e sabem tudo sobre esses livros. Mas se você pergunta para eles, me dá e cita para mim um versículo bíblico, não sabe. Porque eu não tenho tempo. Mas tem tempo para ler toda uma coleção de Harry Potter. Então, assim, isso é muito sério. A gente tem que realmente falar, a gente tem que botar para fora essa questão,
para que eles tenham esse conhecimento e eles possam ter discernimento na hora de escolher os seus livros, porque tudo aquilo que você lê, você está se alimentando, você está alimentando a sua alma. E às vezes a gente não entende o porquê dos comportamentos agressivos, né, dos comportamentos que a gente não deseja ver nos nossos filhos, nos nossos adolescentes e jovens. E muitas vezes está ligado àquilo que eles estão tendo contato, né? Às vezes eles já têm contato com tanta coisa indesejável na escola, por exemplo, onde eles são obrigados a estudarem disciplinas que botam a fé deles à prova. E aí, quando eles saem dali, eles começam a ter mais tempo de leitura e só lendo esse tipo de livro, isso faz um dano terrível, isso causa um dano terrível para eles. Isso vai abalar a fé, sim. Então é necessário que a gente esteja falando sobre isso. E às vezes a pessoa vira e fala, não, mas não tem nada a ver, isso é só ficção. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. A gente tem que ter esse discernimento. Nós não estamos aqui de brincadeira. O nosso inimigo, ele não está de brincadeira. Então ele vai arrumando dia após dia estratégias diferentes que afetam, né, as futuras gerações, as gerações que estão vindo, que estão chegando. E muitas vezes é por culpa nossa, ou por culpa daqueles que nos antecederam, que se calaram, que não falaram, né? Lá no livro de Juízes, a gente vai ver o Senhor falando a respeito disso, né? Que teve uma geração que não conhecia o Senhor, e era culpa de quem? Daquela geração não conhecer o Senhor. A culpa era dos seus pais, dos seus antepassados, as pessoas que tinham o conhecimento e eles detinham o conhecimento e tinham a responsabilidade de transferir esse conhecimento. E eles se calaram, não transferiram. Então essa geração sofreu os danos por não conhecer o Senhor. E hoje é nosso dever fazermos isso, é nosso dever estarmos falando para os nossos filhos, para aqueles que nós temos alcance, né, a respeito dessas coisas, porque senão eles sofrerão os danos, né? E talvez nós não estejamos aqui para ver, mas eles sofrerão sim os danos por não conhecer, por não ter conhecimento do reino espiritual, por não saber se posicionar, por não saber defender a sua fé. Então isso é muito, muito sério e muito necessário que nós estejamos fazendo. Bom, eu creio que de tudo que a gente pode falar, antes de dizer alguma coisa, eu queria deixar um versículo que o Senhor colocou no meu coração e tem colocado esse versículo no meu coração, está lá em Mateus 5, no verso 13, o Senhor diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá à luz todos os que estão na casa. Então isso é o que Jesus fala para os seus discípulos. E para que Jesus nos chamou? Para sermos discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Então pai, mãe, não sei, né, se você tem algum papel na igreja a qual você congrega, né, um papel que eu digo, um cargo, mas se tem ou se não tem, isso é indiferente. Né? A nossa necessidade é de sermos luz. Se você não consegue alcançar outras pessoas, é seu dever ser luz dentro da sua casa, ser sal dentro da sua casa, você passar o conhecimento para os seus filhos e ser enfático nisso. Muitas vezes o sal ele não é agradável, né? Muitas vezes, se você, por exemplo, coloca uma colher de sal na boca, o seu desejo de imediato é cuspir, porque ele vai ter aquele sabor desagradável pra gente. Então, muitas vezes, nós seremos desagradáveis. Muitas vezes, a nossa posição como sal não vai ser bem vista. Não vai ser bem... nós não teremos aplausos, né? As pessoas podem nos chamar de loucos, de fanáticos. Isso não tem nada a ver. E o Senhor, ele fala, né, no verso a seguir, a respeito da luz. Ele falou, olha, vocês também são luz da terra. E por acaso alguém acende uma candeia, acende uma lamparina, uma luz e coloca debaixo de um móvel? Não, a luz ela tem que ser colocada em posição estratégica. A luz ela está no alto. Amém. E qual o objetivo da luz estar no alto? Que ela realmente resplandeça o brilho, que ela resplandeça a sua luz em todo aquele ambiente. Então esse é o nosso papel. Né? Esse é o nosso papel na nossa casa, onde a gente está vivendo, no nosso trabalho. Às vezes, eu chego dentro dessas casas, eu começo a orar e falo, Senhor, vai repreendendo, sai Satanás, você tem que sair, em nome de Jesus.
e começam a... E às vezes assim, a gente sente um clima tão pesado dentro da casa, um ambiente tão pesado, e a gente sabe que aquilo ali é o reino espiritual se manifestando, né? Aquilo está numa energia muito ruim ali dentro, e a gente, é nosso papel também, a gente interceder para onde o Senhor nos coloca, né? Às vezes a gente acha que no nosso trabalho a gente está ali simplesmente para passar o tempo e ganhar nosso dinheiro, mas não, o Senhor tem algo além, né? Ele quer que a gente faça algo além onde a gente está, e é isso que Deus tem colocado no meu coração, né? Sal da terra e luz do mundo. Amém. Eu tenho certeza que fechou com chave de ouro, e eu espero que você tenha entendido um pouco mais. Enquanto eu estava pesquisando, enquanto eu estava estudando sobre esse assunto, o Senhor realmente falou comigo, o Senhor me ensinou sobre muita coisa, e não dá pra gente ficar no tempo de ignorância para sempre. Nós precisamos tomar posição, nós precisamos entender com o que a gente está lidando, entender e saber que armas nós precisamos usar para lidar com tudo isso. E as nossas armas são espirituais. Nós estamos lidando com um reino espiritual, então nós precisamos realmente usar de sabedoria, usar também com a inteligência que o Senhor nos deu para encarar tudo isso e dizer não quando for preciso dizer não. Ainda que pareça que a gente está indo contra um sistema completo, mas que nós sejamos aqueles que caminham de acordo com a palavra de Deus, caminham de acordo com a vontade de Deus e para agradar e fazer o nome do Senhor mais conhecido. Então eu espero que você saia daqui sabendo um pouco mais sobre esse assunto que parece tão inofensivo como a gente falou, mas que tem tanta coisa por trás. Marta, muito, muito obrigada por você estar aqui comigo, muito obrigada por você ter tirado um tempo para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Amém. Eu que agradeço, é um grande privilégio, uma honra para mim. Sempre acompanho seus podcasts, tem me edificado muito, sempre episódios muito maravilhosos, com pessoas de Deus mesmo, onde a gente aprende muito e prossiga. O Senhor tem te usado muito. Às vezes, assim, eu gosto muito de ouvir quando estou trabalhando, e às vezes nas minhas orações eu falo, Senhor, fala comigo de manhã, né? Senhor, fala comigo. E às vezes, em algo que uma pessoa que você traz ali, uma pessoa fala, Deus assim confirma imediatamente. Eu falei, eita Jesus, obrigada. Então assim, eu gostaria de deixar isso para que você saiba mesmo que tem edificado, o nome do Senhor tem sido glorificado, e eu imagino que você encontra muitos contratempos para fazer, mas prossiga e persevere, porque o Senhor, eu creio que Ele está se agradando sim desse trabalho que foi Ele colocou no seu coração. Deus abençoe, muito, muito obrigada por essa oportunidade. É sempre um prazer poder falar algo, né, da palavra do Senhor. Eu gosto sempre de lembrar que eu não sou merecedora, mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, Ele nos dá esse privilégio, é um grande privilégio, poder compartilhar algo daquilo que o Senhor tem feito, o Senhor tem falado, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, e somente a Ele. Amém. Amém. Amém, minha amiga, volte sempre. Você sabe que essa casa é sua. Amém. Você fique livre para voltar, e você sabe que eu vou te convidar mais vezes, porque você tem muita coisa boa para compartilhar. E eu agradeço a sua presença até aqui, você ter assistido até aqui, e próxima semana tem mais. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau. Eu espero que você seja abençoado com essa palavra, com esse bate-papo. E sexta-feira que vem nós estamos aqui novamente. Terça-feira também com a leitura do livro e com bons e novos pensamentos, porque um pensamento pode sim mudar a nossa vida. Deus abençoe sua vida, sua casa, e